Gripe pneumónica. A gripe espanhola de 1918, sim. Ok, como é que sabe, sendo jovem? É a história, conhecendo um bocadinho de cada coisa, nada se perde. Foi importante, acha que teve um impacto importante Um impacto até acentuado com a antecipação do fim da Primeira Guerra. A pneumónica teve diretamente relacionado com o fim da Guerra 14-18. Foi um descalabro gigantesco, especialmente pela ausência de recursos clínicos que há hoje em dia. Claro. Já hoje em dia seria difícil de combater, naquele tempo seria de dificuldade acrescida. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência. Uma decisão excepcional num tempo excepcional. A pandemia do Covid-19 não é uma qualquer epidemia como aquelas que já conhecemos na nossa democracia. Está a ser e vai ser mais intensa. Vai durar mais tempo até desaparecerem os seus últimos efeitos. Será ainda muito cedo para falar da pandemia de Covid-19 em termos históricos? Agora que passaram 5 anos sobre o primeiro caso oficial diagnosticado em Wuhan, mesmo que ainda não se saiba tudo sobre como começou, os efeitos que causou, não tanto os sanitários, que são bem conhecidos, sobretudo entre os mais velhos, mas os outros, os mais invisíveis sobre os mais novos, talvez seja boa altura para lançar um olhar histórico sobre outra pandemia ocorrida sensivelmente 100 anos antes, a gripe pneumónica. Equivocamente chamada de gripe espanhola, ocorreu em simultâneo e talvez por causa dela da Primeira Guerra Mundial. Há estudos que dizem que em todo o mundo a gripe causou mais mortos do que as 2 guerras mundiais combinadas. Para além de ser um sinal certamente precursor do que virá a ser a globalização moderna da segunda metade do século XX, em cidades como o Porto e Lisboa, a gripe é também sinónimo de pobreza endémica, insalubridade e sobreocupação das habitações, a ausência de um sistema de saúde e, ao contrário da pandemia de Covid-19, a inexistência de qualquer medicamento ou vacina que pudesse ajudar a travar o contágio. Pistas para mais uma conversa das Histórias de Lisboa. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Connosco temos a investigadora Eunice Relvas, que preparou, a respeito do centenário da gripe de 1918, um trabalho, já fez alguns anos. Olá, Eunice, bem-vinda. Olá. Eunice, a nossa memória mais próxima de uma pandemia foi a de Covid-19, há menos de 5 anos.
mas Lisboa e o país já tinham sido submetidos a uma doença com esta dimensão respiratória 100 anos antes, cerca de 100 anos antes. Que semelhanças é que encontra, tendo vivido esta última, obviamente, com a investigação que fez relativa à gripe pneumónica de 18? A grande semelhança é sempre o seu caráter mundial. A pneumónica foi uma gripe que assolou o mundo, ainda não sabemos bem até agora a origem, não é? Mas há várias teses, uma delas é que... Da Covid-19 também há várias teses, na verdade. É outra coisa que tem em comum. Mas em relação à 18 realmente há vários caminhos possíveis, não é? Sim, o caminho que parece mais certo será de ter origem na América, em Arkansas, nas tropas e precisamente com a vinda das tropas, porque estávamos em plena guerra, não é? Em 18, estávamos quase no final, mas havia movimentação de tropas para a Europa. Eles teriam trazido a gripe. Os soldados norte-americanos. Sim, exato. Outra tese é que foi na China, como a Covid. Certo. Que também não está, e que vieram trabalhadores chineses e para, portanto, a Europa, também para a Europa trabalhar e teriam trazido a gripe. Pronto, o que nós sabemos é realmente muito... Não temos a certeza. E a Covid, como disse muito bem, sim, também existem algumas dúvidas, embora saibamos que neste caso que parece que foi na China. Sim, não é? em Wuhan, tudo aponta. Esta gripe tem várias denominações. Uma delas é... nós, em Portugal não, por cá ficou conhecida como a pneumónica, a gripe pneumónica, mas em muitos países é conhecida como a gripe espanhola, ou então até em inglês Spanish Lady. Porquê? Porque na Europa foi a Espanha que pela primeira vez deu a notícia de alguém que tinha falecido com a gripe. Mas porquê é que aconteceu isto? Porque os outros países tinham censura ligada à guerra, havia uma censura. Em pleno período. Sim, estávamos da Primeira em guerra Mundial. Não é? Exato. E, portanto, em Espanha não havia censura porque eles eram neutrais e eles deram notícia. E como deram notícia? Ficou associada à Espanha, mas na verdade a Espanha não parece que tenha tido nada a ver com o assunto, tirando em relação a Portugal. Claro, porque veio por terra e veio por Espanha. E veio por Espanha, logo a primeira, porque há várias vagas, na primeira vaga, de maio e junho de 18, foram os trabalhadores rurais que tinham ido à Espanha trabalhar, de Vila Viçosa, e que trouxeram a gripe para Portugal. E depois há mais 2 surtos, vamos falar deles, sobretudo da segunda vaga, que é mais mortífera em Lisboa, mas antes de mais, perceber um pouco que cidade era esta, a Lisboa de 1918. Era uma cidade a que não era estranhas doenças, nomeadamente respiratórias, e outras. Sim, na cidade de Lisboa, os lisboetas já tinham experienciado ao longo do século XIX e século XX várias doenças graves e algumas até endémicas. Em 1918, além da tuberculose, que era a doença do século XIX e XX, não é? Como nós bem sabemos, também havia excessivamente o tifo enxantemático, que é o quê? É transmitido nomeadamente por piolhos e, portanto, está associado à insalubridade das habitações, à falta de higiene, e que tinha a sua aparição predominantemente nos bairros pobres e insalubres da capital. Sendo que nesta altura havia, portanto, tinha acabado um surto bastante forte em Lisboa, tinha começado no final de 1917 e tinha terminado no verão. De tifo. Certo. Depois, a febre tifoide, que também se tinha tornado endémica em janeiro de 1917, também estava em plena atividade. E ainda uma epidemia de varíola, que também era comum na época, e esta até sobreviveu à pneumónica, continuou. Portanto, começou antes da gripe, sim. dos surtos da gripe e continuou para além dele. Sim. Sendo que, neste período, portanto, nesta segunda vaga, que é no outono de 1918,
as mortes, o maior número de mortes foi devido à pneumónica e não devido a estas doenças. Portanto, estamos a falar de uma população com muitas carências de alimentação, nutrição, higiene, salubridade. Estamos a falar, enfim, de uma cidade com muitos problemas e que foi pasto fácil para uma pandemia como a de gripe. Sim, claro. E nisso não se compara ao que nós vivemos, aqui fazendo paralelismo com a Covid. Claro que não tem comparação em tudo. Sim. Mas principalmente porque nos escritos da época e na imprensa da época, por exemplo, diziam que, e o próprio diretor dos hospitais civis de Lisboa, em escritos, e dizia que a grande epidemia não era a pneumónica, mas era a fome. A fome, porque estamos a falar numa cidade onde existia racionamento, carência dos bens essenciais, mesmo para quem tinha, mesmo para a elite era difícil. Sim. Neste período de guerra em que inclusivamente Portugal já tinha tido a sua participação na célebre batalha francesa de Alice e tinha sido um desastre, portanto, até do ponto de vista político tinha havido consequências em relação a isso, porque estávamos a viver há pouco tempo uma ditadura dentro da República. Ditadura sionista, claro. Sendo que isso também agravou ainda a parte sociopolítica na capital, porque aumentaram o número de greves, de golpes, de tentativas de golpes. 12 de outubro, por exemplo, houve uma tentativa de um golpe revolucionário em plena pandemia. E foi portanto, declarada... em plena segunda vaga que começou em setembro, outubro, ainda há golpes e... Sim. E prisões de grevistas, prisões de anticidonistas. Portanto, era uma cidade onde a vivência diária não era fácil. Aliás, é isto. Realmente, todas as carências económicas que duraram e começaram logo, por exemplo, em 1914, no início da guerra, falta de bens. Mas quando estamos a falar de falta de bens é tudo. É farinha, é carne, é tudo e mais alguma coisa. As pessoas não tinham... Até é importante para convalescer de uma doença como esta. Claro, por exemplo, há relatos na imprensa a dizer não se consegue comprar uma galinha para fazer uma canja. A falta de açúcar, que foi determinante para os medicamentos, porque na época os medicamentos eram manipulados e faltava o açúcar, apesar dos esforços do governo para fornecer o açúcar. Falando em medicamentos, outra grande diferença também é que não havia cura nem vacina, ao contrário do que aconteceu com a Covid, que passado meses já se estava a trabalhar e a alcançar uma vacina. Aqui não. Não, pior do que isso. O vírus da gripe só foi identificado em laboratório em 1933. Portanto, os sintomas, que eram os sintomas normais de febres, tosses, eram tratados sempre com os mesmos medicamentos. Sim. Que não eram vocacionados para um surto gripal muito forte, não é? Claro. E até os próprios médicos às vezes diferiam. Por exemplo, vi escritos de médicos a dizerem o doente deve passear, o doente não deve ficar isolado, deve apanhar ar. Quer dizer, isto para a propagação da doença... Claro. Portanto, passou-se a pandemia às escuras, inclusivamente do ponto de vista de qual era o causador, o patógeno causador. Sim. Então, vamos cronologicamente tentar rever como é que tudo se passou. O primeiro surto em 1918, à partida trazido pelos trabalhadores rurais de Sim, mas esse foi benigno, não trouxe grandes consequências, não. O problemático é o que surge a partir de setembro, outubro de 1918. Quais são as primeiras manifestações? Como é que se começa a perceber que alguma coisa não estava bem? Também tinha a ver com as tropas e tinha a ver com militares? Sim, tinha a ver. Este primeiro surto começou no norte e em Lisboa, por exemplo, nós sabemos que está identificado que foi no dia 19 de setembro que ocorreu a primeira notícia da gripe pneumónica no quartel de infantaria da guarnição militar de Lisboa, na Junqueira. E o que é que tinha acontecido? Tinham vindo tropas de Bragança. E que provavelmente esse contágio também teria acontecido ali na proximidade da fronteira, sim, não é? Lá. Não sei como é que foi o contágio lá, mas sim, em princípio sim, porque foi no norte e depois começou do norte, esta segunda vaga começou do norte, ao contrário da primeira que tinha vindo do Alentejo, não é? Mas que não provocou de muitos danos. Esta que foi no norte, que depois foi descendo até atingir o país de norte a sul, todo o país foi atingido. Claro. Também há a questão do desembarque
de soldados do CEP, que também... Do Corpo Expedicionário Português? Sim. 583 combatentes tinham desembarcado em Lisboa, precisamente nos primeiros dias de outubro. Vindos de? Vindos da França, não é? Tinham vindo de regresso porque já estávamos quase no final da guerra e depois da Batalha do Aulis também as coisas foram mais complicadas, não é? Para os soldados portugueses e houve um regresso, iniciou-se um regresso, não é? De tropas. Portanto, há primeiros surtos relacionados com tropas, com o quartel da Junqueira, com este desembarque e depois rapidamente alastra pela cidade. Okay. Porquê? Porque devido às contingências precisamente na cidade. As pessoas, primeiro, se pensarmos, havia racionamento, tinham de ir para bichas. E há fotografias das pessoas na cidade de Lisboa junto a armazéns de víveres, em filas. Em conjunto, a respirarem. Eu disse bichas porque era o termo utilizado na época, claro. Não é? Mas é filas, não é? Nas filas, pessoas com as senhas de racionamento para tentarem comprar alguns alimentos. Portanto, muito em proximidade umas com as outras. Já claro. Em outubro, eventualmente, também com um tempo que não era o tempo ideal para estar pessoas doentes na rua, não é? Claro. Portanto, era isso. Depois, não podemos esquecer, também estávamos no final do verão e havia o regresso das pessoas das férias. As férias que eram em termas, em zonas que já estavam com a infecção e que eles trouxeram para a cidade. Claro, as férias, um fenómeno muito mais limitado do que é hoje em dia. A elite. Sim, depois podemos falar das diferenças entre a elite e as classes mais pobres, porque houve diferenças. Porque a gripe não atingiu toda a gente da mesma forma. Não, mas atingiu as classes, também atingiu a elite, mas houve distinções na forma como foi vivida a pandemia. A elite continuou a frequentar o chiado, a ir ao cinema, a ir aos nightclubs. Que estavam a despontar, não é? Estamos naquela altura. Ainda antes dos loucos anos 20, mas já havia. Lisboa já tinha, e Lisboa, outras capitais europeias, já tinha clubes noturnos, etc. Os teatros. Os hotéis. O animatógrafo também. Sim, havia uma... Antecessor do cinema. A elite viveu estes dias em Lisboa, praticamente, tirando provavelmente quem ficou doente e teve falecimentos, não é? Como se as coisas fossem normais. Eunice, e essas grandes salas que juntavam muitas pessoas não fecharam ou não tiveram alguma limitação no acolhimento de pessoas? Não, ao contrário do que aconteceu quando foi da Covid, não fecharam. As salas, há anúncios a dizer que as salas foram desinfetadas, tiveram essa preocupação, mas realmente não fecharam. Os transportes também continuaram na cidade, os elétricos, se bem que mandassem fechar as janelas e abrir tipo uma claraboia, não é? Para não entrar o frio diretamente. Okay. Mas para arejar um bocadinho. Para ventilar ao mesmo tempo. Ventilar um bocadinho. Eram aparafusadas as janelas, exato, era isso mesmo. Aparafusavam as janelas para as pessoas não abrirem. Sim. Houve disrupções a vários níveis também, os correios, os comboios. Sim, e isso foi dramático porque pensamos em guerra, não haver, por exemplo, telegramas é muito mau, não é? As pessoas ficarem sem notícias numa altura de guerra. Houve muito problema porque é assim, houve perto de 4.000 mortes e agora vamos fazer, não é? Houve perto de 4.000 mortes em Lisboa. E as pessoas iam ficando doentes. Nas próprias farmácias, por exemplo, há notícias de farmácias que fecham, mas muitas. Num bairro de Lisboa, eu estou a lembrar-me agora, sinceramente não posso especificar o bairro, mas há uma notícia, por exemplo, havia 19 farmácias no pico, isto entre 21 de outubro, no pico em outubro, no mês de outubro. Sim, no pico. Entre outubro e dezembro, não é? Dezembro foi decretada, digamos, o final desta segunda vaga. Mas nesse pico há notícia, eu lembro-me de ver uma notícia em que alguém se queixava no jornal a dizer há 19 farmácias no bairro e só uma é que está a trabalhar, porque os próprios funcionários e os farmacêuticos ficavam doentes, não é? Atendiam as pessoas doentes, ficavam doentes. Estávamos a falar de como esta gripe, esta doença não atingiu todas as pessoas da mesma maneira. Quais são as principais variações? Primeiro que tudo, sei que há questões que têm a ver mesmo com a biologia. Há mesmo uma questão aqui que tem a ver com o género e o sexo masculino mais propenso
Não sei se por fatores também sociais ou se pela simples biologia, mas há diferenças. Não, esta gripe, nesse caso, em relação aos sexos, também é um fenómeno mundial, não foi só em Portugal. Atingiu mais o sexo masculino e jovens. O que é super dramático. Ao contrário da Covid, Sim. que era mais mortal nos mais velhos, aqui estamos a falar de jovens na flor da idade. Jovens na flor da idade, o que é brutal em termos de demografia a nível mundial e com consequências devastadoras. Porquê? Porque os jovens também já estavam na guerra, já estavam a morrer na guerra. Os jovens do sexo masculino. E agora a pneumónica vem ainda também agravar a mortalidade dos jovens do sexo masculino, o que terá consequências depois na demografia. Vão ficar muitas mulheres e poucos homens, não é? Sim, viúvas, muitos órfãos. Muitos órfãos. Provavelmente também, porque atacava os mais jovens, os bebés também eram vítimas desta doença. Mas pronto, eventualmente, podemos presumir. Sim. E a nível... e que outras variações é que esta doença... Portanto, que outras camadas, de que forma diferente... O que é interessante para a cidade de Lisboa, penso eu, é falarmos também da geografia da gripe. E aí, precisamente a elite e as classes mais pobres. Mas voltando também um bocadinho, fazendo aqui um bocadinho da história da cidade, nessa altura as habitações populares eram realmente bastante insalubres. Eram às vezes cubículos onde dormiam crianças, os pais, os avós. Eram bastante... Não tinham água muitas vezes. Sim, claro. Não. Portanto, a propagação de uma doença... Nada. Sim. A propagação das doenças era muito... Aliás, algumas mesmo, como eu falei do tifo, tinham a ver com a falta de higiene, não é? Pronto. Mas, portanto, não é de admirar que na geografia social da gripe na cidade, as zonas maioritariamente atingidas fossem ao Ocidente e ao Oriente as zonas fabris. Fala-se aqui de uma cintura industrial, sim, transversal e circundante aos bairros centrais. Circundante, porquê? Porque além das duas zonas, ocidental e oriental, que são fabris, tanto Alcântara, Alcântara, e Chabregas, essas foram as zonas mais atingidas. É circundante também porquê? Porque vai abranger os concelhos na altura que eram rurais, praticamente rurais. Mas aí não tem a ver, se calhar com a insalubridade, tem a ver com a falta de assistência e de médicos. Okay. Era muito difícil essas populações virem... Quando diz concelhos, diz provavelmente freguesias, ou bairros, bairros menos centrais, não é? Sim, claro. Não, eu estou a falar de Lumiar, toda a cintura... A cintura à volta, que tinham menos acesso a cuidados de saúde. Claro, era muito difícil. Campo. Sim, exatamente. E mesmo na cidade. Também morrem mais pobres porque também não têm grande acesso. Não havia assistência como hoje. E portanto, para ir ao médico tínhamos de ter dinheiro, não é? E tínhamos que pagar. E até... Também é interessante verificar que o maior número de mortes, por exemplo, aconteceu nos bairros e nas freguesias mais próximas dos hospitais. Mas porquê? Porque o maior número de mortes nos hospitais. Porque essas pessoas conseguiam chegar aos hospitais rapidamente. Em relação ao transporte dos hospitais, acho que também será interessante falarmos aqui, porque, ao contrário, nós vimos as imagens, e agora relacionando aqui com a Covid, nós vimos as imagens das filas de ambulâncias. À porta dos mas hospitais. Aqui não houve imagens de filas de ambulâncias, mas houve imagens de transporte de doentes à noite, em que eram recolhidos num ponto da cidade e depois iam buscar vários. E às vezes passavam horas dentro da caminhonete a ir buscar vários doentes, com alguns gravemente doentes já, outros menos, não é? E que eram mantidos durante a noite em transporte. Só uns meses depois, já, no início foi assim, depois no final de outubro, início de novembro, então deixaram de fazer o transporte à noite. Perceberam que realmente não fazia sentido. E o pânico, e isso é importante também, isso fez. O pânico instalou-se na cidade com este transporte de doentes. Por exemplo, estou-me a lembrar de um caso. É porque não tinham meios, não é? Apesar de todos os esforços do Governo Central e da autarquia, não havia meios, não é? Suficientes para combater uma pandemia, um flagelo que podemos sim considerar idêntico à Covid. Aliás, eu como historiadora, quando os relatos, o que eu presenciei na Covid, só me lembrava
tudo o que eu tinha lido em relação à pneumónica, com outros meios, com outra realidade, mas os sintomas, a questão com o medo, não é? E esse caso que ia falar de um caso específico? Um caso específico que me marcou um pouco, porque era o caso de uma senhora que vivia com o filho e o filho tinha... elas estavam os dois doentes, mas o filho faleceu primeiro. E... Lá está, homem, mais novo. Claro, porque ela era idosa já. Ela na altura até seria bastante... Pronto, não sei a idade, não diziam, mas diziam que ela era idosa. O filho faleceu e teve 5 dias em casa até irem pescá-lo. Com a agravante de que foi colocado, e isso era normal, colocaram uma sentinela, um polícia à porta, a partir do momento que ele morreu, e ninguém podia entrar. A casa estava enzogada, não é? A senhora ficou sozinha, mais 3 dias, não é? Após a morte. E depois foi transportada para o hospital. Sim, eu não sei o que aconteceu, mas... Lá está, é uma imagem, não é a imagem das ambulâncias à porta de um hospital da Covid, mas é uma imagem de como também provavelmente os poucos serviços públicos, como também os cemitérios, de repente tiveram uma avalanche de casos que foi difícil dar vazão, digamos assim. Pois, foi muito difícil. Houve... Mas havia esse problema realmente com os enterramentos. Muito. E a Câmara de Lisboa aí, penso que teve uma ação bastante proativa, digamos, e tentou de alguma forma colmatar. Não houve enterramentos à noite em Lisboa. Noutros concelhos do país fizeram-se enterramentos à noite. Em Devido Lisboa, à quantidade também de mortes, não é? Mas porquê que em Lisboa não? Não, eu em Lisboa penso que está, não só a quantidade, porque seria extenuante, não é? Mas eu não encontrei nada palpável, mas podemos, se calhar, aventar precisamente os próprios funcionários já estarem exaustos, não é? Porque fala-se a partir de certa altura, os coveiros foi-lhes aumentado o horário de trabalho em 4 horas. Sim. Não trabalharam à noite, mas trabalhavam imenso, porque se nós temos, por exemplo, uma média diária de enterramentos de 250 enterramentos por dia, imagino o que isso é, não é? Abriram-se valas comuns a determinada altura, porque os familiares também não conseguiam ir fazer os enterros. Em tempo útil? Não, porque faltavam urnas. Isso foi uma ação que a Câmara teve, foi urnas gratuitas para indigentes. Na própria Câmara construíram. Das próprias oficinas da Câmara eram feitas as urnas, os caixões. Sim. Mas havia muitas famílias, se calhar até, penso eu, porque até observando o que nós vivemos, não é? Provavelmente alguns seriam doentes também, não é? E então não conseguiam resgatar o corpo, mas isso também foi traumático para os lisboetas. Esse enterramento em que os que iam para a vala comum iam envolvidos numa mortalha, que nem sequer havia caixão para eles, não é? Envolvidos numa mortalha e atravessavam a cidade. Portanto, isso gerava um medo e um pânico. Os vivos assistiam a este cerimonial da morte. Sim. Complicado, não é? É muito complicado. Em relação às várias medidas, a Eunice já fez referência a estas questões, desde das urnas gratuitas feitas pela Câmara. Também houve uma série de medidas do Governo, para já da Câmara, a própria Câmara, que faz lembrar o Covid. A lavagem das ruas. Proibição dos mercados, também provisórios, que funcionavam ao ar livre, também foram proibidos. A questão que já falámos da Companhia dos Caminhos de Ferro, que teve que, por ordem da Câmara, isso é uma ordem da Câmara, de parafusar as janelas dos elétricos, e foram os transportes públicos, caminhos de ferro, foram repetidas ordens de limpeza e desinfecção sistemática desses locais, para evitar. Além disso, a Câmara também doou dinheiro ao diretor dos hospitais civis para combate e à Comissão Central de Assistência para a ajuda dos necessitados. A determinada altura, para percebermos a questão da fome e da miséria existente, quando um doente tinha alta, era-lhe distribuído 3 senhas de racionamento para ir à sopa dos pobres para comerem. Porque nesta altura, em Lisboa, para terem uma ideia, as sopas dos pobres tinham sido instituídas em 1917. A primeira foi a 5 de abril de 1917, funcionava na penitenciária de Lisboa. Ok. Mas o Sidónio, aliás, essas sopas ficaram depois conhecidas como as sopas do Sidónio, sendo instituídas anteriormente, mas foram conhecidas. Mas em 1918 havia 26 sopas em Lisboa.
atesta bem A miséria, não é? e como ela estava espalhada Na cidade. Sim. O governo justamente de Sidónio Pais, que tinha tomado posse há relativamente pouco tempo, também tomou uma série de medidas profiláticas, não é? Até inclusivamente relativamente a contrair a contração de créditos, não é? Sim, o governo contraiu, o Ricardo Jorge, que já tinha um currículo extenso no combate a pandemias. Até daqui que veio o Ricardo Jorge, do Instituto Ricardo Jorge. Exatamente. Ricardo Jorge era um médico infecciologista. Era um médico infecciologista muito competente e que foi ele que ficou encarregado da ação governamental. E, portanto, sim, mas na verdade, apesar de tudo isso e das medidas adotadas, que foram as possíveis, penso eu, na época, não conseguiram debelar esta doença que acabou por desaparecer no seu ciclo, porque depois houve uma... Estamos a falar do pico, sim, mas houve depois portanto, uma segunda vaga. Estamos a falar de outubro de novembro 1918. de 1918 é o pico. Sim. Mas depois houve uma terceira vaga que foi até janeiro de 19, em dezembro, janeiro, mas essa já não... Pronto, esta realmente foi o pico epidémico, foi terrível. No dia 21, por exemplo, temos notícia de 142 mortes, só nesse dia, em Lisboa. Estamos a falar sempre de Lisboa. Sempre Estes números Lisboa. que eu estou a dar, sempre Lisboa, Sim, não é? claro, atingiu todo o país. Sim, mas... sim. Não, em termos de país há números, mas são tão díspares também que... Mas aponta-se no mínimo 50 mil mortes em Portugal. Nas 3 vagas. Sim, no mínimo 50 mil e no máximo 100 mil. Portanto, temos aqui... Sim. A nível mundial, para termos uma ideia, também os números da pneumónica ultrapassam quer os mortos da Primeira Guerra Mundial, quer até os da Segunda Guerra Mundial. Nem sempre temos isso presente. Sim. A gripe foi mais mortífera do que as guerras. Do que as guerras. Ainda relativamente às medidas que se tomaram, também houve a abertura de hospitais que estavam fechados, não é? O Hospital da Cruz Vermelha provisório também foi muito parecido com o que aconteceu com o Covid e certamente também foi determinante, não só essa abertura dos vários hospitais, também foi determinante para a consciência de que era preciso ter um sistema de saúde a prazo. Sim, penso que sim, mas isso só surgiria depois, já Muitas muito mais tarde, depois. muitas décadas, nos anos 40, a nível mundial, nos anos 40, a Organização Mundial de Saúde, com um programa, não é? Só na década de 40, em Portugal muito mais tarde, sim, não é? Sim. Em Portugal muito 70, mais tarde, sim. 60 primeiras experiências, sim. 70. Mas que hospitais foram esses? Onde é que eles foram surgindo na cidade? É assim, instalaram-se 3 hospitais provisórios dedicados exclusivamente à pneumónica. Um nas Trinas, um em Arroios e no Camões, no Liceu Camões. Ok, Liceu Camões ali perto de Picuas, neste momento. Sim, foi uma zona, um bairro, como eu estava há pouco a dizer, que apesar de ser heterogéneo, porque tinha a elite, não é? Viviam na zona, mas foi um dos bairros também atingidos. Portanto, acompanhava de alguma forma a geografia da doença estes hospitais? Sim, claro que sim. Depois também há a questão dos órfãos. A Cruz Vermelha também. Tinha falado da Cruz Vermelha. Da Cruz Vermelha. Também erro na zona ocidental. Na Junqueira também. E a Junqueira teve depois uma ação na Cruz Vermelha, teve uma ação importante depois no apoio aos órfãos. Eles também criaram um asilo, vou utilizar a palavra da época, não é? Para órfãos, precisamente da pneumónica. Um orfanato temporário, não é? As consequências que esta doença teve na sociedade portuguesa e mundial, mas portuguesa e em Lisboa, foram enormes, desde logo a questão dos órfãos, não é? Sim. E eu acho que essas consequências também explicam o facto de, apesar de, na altura, ter sido completamente avassalador, penso eu, porque o que nós vivemos na Covid com medicamentos e com toda a assistência que foi possível, imagine-se viver uma situação destas sem saber nada, sem o desconhecimento científico, a falta de medicamentos, a fome, todas as carências, não é? A insalubridade. E eu penso que, precisamente, as pessoas não falam neste tema muito, na pneumónica, porque querem esquecer. As pessoas sobreviveram, os sobreviventes da pneumónica... É um acontecimento traumático. Sim, deve ter sido muito, muito traumático.
E que deve ter persistido esse trauma na sociedade portuguesa nas décadas seguintes. Eu penso que sim, porque as pessoas não falam, embora às vezes nós tenhamos pessoas que relatam, mesmo agora, que a avó ou a bisavó falaram que havia a pneumónica, mas fica assim, ninguém entra em detalhes, não é? Eu sou um sobrevivente da pneumónica, mas os detalhes são ocultados, não é? Até porque havia essa geografia também da indigência, isto também estaria ligado a um estigma de pobreza e de vergonha. Talvez, mas é assim, nós temos, por exemplo, o Amadeu Sousa Cardoso morreu com pneumónica. E não era indigente, pelo contrário, não é? Não, claro, morreram, foi muito mais pobres, mas que atingiu toda a elite, também atingiu, claro. E a Igreja, o papel da Igreja, porque a Igreja tem historicamente um papel no apoio aos pobres, aos desvalidos, aos necessitados, mas situava-se também numa situação difícil da Primeira República, que era um regime, digamos, com características anticlericais, não é? Sim, claro, mas ainda bem que falou, porque eu esqueci-me, por acaso, de dizer uma curiosidade, porque nós todos sabemos que a gripe é influenza, não é? Mas o termo influenza é um termo italiano e que na Itália também a pneumónica é conhecida como influenza, desde essa altura, e que traduzindo quer dizer influência. E qual era a influência? É porque as pessoas achavam que isto era uma gripe dos astros, do céu. Era um castigo divino. E a Igreja vai muito ao encontro desse discurso, não é? Mas nós temos... Aliás, esse é um facto curioso. Há até na imprensa, é muito engraçado, porque saem algumas caricaturas. Porque as pessoas, em tempos de crise também... o humor é sempre uma boa arma, não é? É um bom remédio na ausência de outro. É um bom remédio. E então, em relação às igrejas, por exemplo, eu lembro-me de ver também um desenho a dizer não pode haver ajuntamentos, mas depois estava a missa, com a igreja completamente cheia, porque a igreja pedia oração contra a pneumónica, não é? E missas e procissões, portanto, fez ajuntamentos. Claro. Não sabendo que estaria a fazer. Eles não sabiam isso, não é? Mas pronto. Claro. Mas as penitências e a expiação foi algo que a Igreja... mas também difundia conceitos de higiene. Tentava que os paroquianos também... Porque tinha essa capacidade gregária de congregação de disseminar também ideias. Claro que sim. Em relação, o padre comparecia sempre que era chamado para a extrema-unção, mesmo aos doentes que tinham pneumónica. Portanto, com o risco do próprio também. Sim. E pronto, no fundo, a Igreja, apesar dos condicionalismos em que vivia na República, fez o que seria normal, entre aspas, não é? Na época. Obrigado, Eunice. Ficámos aqui com uma ideia de como foi esta pandemia de gripe há cerca de 100 anos, já vai para 100 anos. Obrigado, até à próxima. Obrigada, eu. Este podcast teve sonoplastia de Salomé Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca mais uma das histórias de Lisboa na próxima semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.